quando que o algoritmo dá a resposta errada? Então, assim, a gente sabe, nesse passo 4 aqui, a gente sabe que se ele resolveu responder ou não, ele está correto. Com certeza o F é diferente do G, tá? Mas a gente sabe que no passo 3, se ele respondeu sim, nem sempre está correto. Às vezes pode estar correto, porque de fato os dois polinômios são iguais, então ele sempre vai dar sim. Mas pode ser que você pegou dois caras diferentes e ele deu sim, então, de maneira errada, né? Então, se ele devolve sim, vamos olhar bem com calma aqui. O que significa devolver sim? Significa que o F avaliado no ponto R é igual ao G avaliado no ponto R, tá? Se eu enviar, né, passar o G para o lado esquerdo aqui, né, eu tenho isso daqui, é a mesma coisa. Né? O que estava, ele devolveu sim por causa disso, mas isso daqui é a mesma coisa do que está circulado aqui embaixo, tá? Eu vou criar um novo polinômio, um polinômio auxiliar, que é esse polinômio H. Tá? H é como se eu pegasse o polinômio F e diminuísse do polinômio G. Tá? Então, significa que o seu algoritmo devolveu sim, significa que esse polinômio H, que é a subtração de F com G, avaliado na posição R, deu zero. Tá? E aqui a gente já começa a ter uma pista muito interessante, né, do que significa isso. Né? Existem dois casos onde um polinômio avaliado num certo ponto vai dar zero. Tá? Primeiro, o caso mais bobo possível. Imagine que o teu polinômio ele é zero. Assim, vamos dizer assim, ó, tipo H, né, avaliado num ponto X, isso daqui é zero. Quer dizer, qualquer valor de X que você plugar aqui, ele vai dar zero. Né? De fato, isso ocorre aqui quando o F de X é igual ao G de X, porque se você subtrai um do outro, você vai ter o polinômio zero. Tá? Mas não é esse caso que a gente tá interessado. A gente tá interessado no caso onde eles são diferentes. Tá? Então aqui, em vez de você ter o H de X como sendo um polinômio zerado, não, você tem algum polinômio aqui, tá? Alguma coisa você tem aqui, né? E aí, quais são os valores onde você aplica um certo número aqui e isso daqui dá zero, tá? Se o polinômio não é zerado, a gente tem um nome para isso, a gente conhece muito bem isso. São as raízes do polinômio, tá? Então tá. Essa discussão tá resumida aqui nesses pontos aqui. Bom, primeiro, H é zero em todos os valores, tá? Então, como eu falei, né, o H ele é constante, zero. Significa que o F é igual a G, mas não é esse o caso em que a gente está interessado. A gente está interessado em saber quando que ele erra, no caso em que o F é diferente do G, tá? Agora, pode ser que o H é zero em alguns valores, tá? Em alguns valores. E a gente sabe, né? Tipo, se eu desenhar um gráfico aqui, a gente tem uma função, né? Essa função pode ser qualquer aqui, tá? Essa função, vamos dizer que é o polinômio H. Ele é zero aqui, né? Aqui é o x, né? E aqui é o H de x. Então, o H de x é zero em alguns pontos, tá? Esses pontos são as raízes desse polinômio. Né? Então, H é diferente de zero, mas ele é zero em suas raízes. Tá? Então, a gente chegou numa conclusão bem assim, bem interessante, que a gente pode devolver sim aqui quando a gente sorteia raízes do polinômio H. Tá? Então essas raízes seriam assim os caras que a gente não gostaria de pegar na hora que a gente escolhe um valor aleatório aqui em cima. Então nossa conclusão é assim, nós somos azarados, né, quando selecionamos raízes do polinômio H. Agora, de certa forma, nós já entendemos um pouco, né? Nós já analisamos aí um pouco esse algoritmo. Entendemos que raízes são coisas que nos levam a respostas erradas. Agora, a outra parte, para a gente analisar ainda mais, a gente gostaria de ver quantas vezes a gente é azarado. Tá? Bom, primeira coisa é assim, o polinômio H,
ele tem grau no máximo D, tá? Como é que eu sei disso? Porque o F, ele tem grau no máximo D, e o G também tem grau no máximo D. Quando você diminui um do outro, você não pode aumentar o grau, tá? Você pode, talvez, diminuir, tá? Então, o polinômio H, que é a subtração de F com G, ele vai ter grau no máximo D, tá? Se ele tem grau no máximo D, aí a gente usa aquele teorema lá, teorema fundamental da álgebra. Né? Fundamental da álgebra. Que diz que se um polinômio tem grau D, então ele tem D raízes. Certo? E aí a gente pode concluir assim: probabilidade do nosso algoritmo VP falhar vai ser no máximo. Então, assim, a quantidade de escolhas ruins dividido pela quantidade de escolhas totais, tá? Aqui mostra lá o motivo do porquê que a gente escolheu aquela faixa, né, do R variando entre 1 até 100 vezes D. Porque daí você corta o D com o D e você tem 1 sobre 100, tá? Então a probabilidade do nosso algoritmo VP falhar é, no máximo, 1%. No máximo 1% ele vai falhar, tá? Bom, isso é verdade, tá? Só que assim, temos vários buracos aí de imprecisões, tá? Primeiro, o que significa eu dizer assim, VP falhar? Porque, assim, eu tô falando probabilidade, tá? De uma frase em português. O que significa essa frase em português dentro do formalismo matemático, tá? A gente não pode começar a escrever, assim, frases em português dentro do formalismo, né? Não é bem assim que a coisa funciona, tá? Então, isso é uma fonte de imprecisão. Depois, o que exatamente é uma probabilidade, que é esse símbolozinho aqui, né? Então, sempre que você vê isso daqui é probabilidade. Mas, assim, o que é probabilidade, tá? Talvez você saiba intuitivamente o que é uma probabilidade, mas a gente vai querer ver isso nos detalhes, né? De maneira formal, tá? E aqui também a gente acabou usando, assim, uma intuição, né? Tipo, tá bom, qual que é a chance do algoritmo falhar? Ah, a gente não pode escolher, a gente tem no máximo D escolhas erradas no total de 100 vezes D escolhas totais. Mas será que essa é a forma correta de calcular uma probabilidade? Tá? Probabilidade você tem que fazer cálculos, né? Então, todos esses pontos aí que eu chamei a atenção são pontos que não estão bem definidos, são pontos falhos, a gente precisa estudar isso com mais calma. Eu gosto desse exemplinho aqui, né? Que é assim, o que acontece se você não formalizar essa situação? Se a gente fica discutindo em termos assim de coisas intuitivas, né? Ou o que a nossa intuição dá de dicas pra gente, a gente pode errar feio, tá? Esse exemplinho aqui ele é bem legal que ele mostra isso, né? O exemplo é assim, uma mulher está grávida de gêmeos, tá? Depois que ela fez lá um exame, ela descobriu que um dos bebês é menina, tá? E a pergunta é, qual que é a probabilidade dela ter duas meninas? Então tá, ela sabe que ela tá grávida de gêmeos, ela fez um exame e conseguiu descobrir o sexo de um dos bebês. Ah, um dos bebês é menina. Qual que é a probabilidade de ter duas meninas? Se você falar assim, responda rápido, a maioria das pessoas responde meio, tá? E essa é a resposta errada, tá? A resposta correta é 1/3, tá? E, bom, aqui eu vou deixar assim meio que para vocês pensarem em relação a isso, tá? Mas meio não... Meio, às vezes tem pessoa que responde 1/4 também, tá? Mas isso daqui são respostas erradas. A resposta correta seria 1/3, tá? Então isso fica para vocês pensarem. A conclusão aqui, né, que
que eu gosto de falar, a probabilidade é traiçoeira. Por isso que a gente vai formalizar nossa conversa, tá?